E aí, nerds, como é que estão? Neste vídeo aqui iremos abordar o assunto mecânica, uma área da física bastante importante e que você irá se aventurar comigo nesta playlist durante o ano letivo. Então, nerds, apertem lá os cintos e vamos ao vídeo. Então, nerd, eu sou o Francisco Fernando e a minha missão tem sido esta: demonstrar que não precisa maquinina para aprender física, é só aprender com o canal Nerd Segundos, ok? Então, já agora aproveite e se inscrever no canal e ative o sininho das notificações. Se você não fazer isso, estará a cometer o seu maior erro. Se você gostar desse vídeo aqui, vai deixar o seu like. Se não gostar, pode deixar do lado, não tem problema, afinal, isso aí já vai depender de ti. Mas inscrever-se no canal é uma coisa que você já tinha que ter feito há muito tempo, ok? Então, mecânica. O que é mecânica? Mecânica, na verdade, é uma área da física que estuda os movimentos dos corpos, ok? Estuda os movimentos dos corpos. Essa mecânica que nós estamos a tratar aqui é a mecânica clássica, muita atenção aí. E essa mecânica pode ser dividida em 3 subpartes, porque esta é uma parte da mecânica, que é a mecânica clássica. Então pode ser dividida em 3 subpartes, que seria aí a cinemática, a dinâmica e a estática. Então, a cinemática estuda aí os movimentos dos corpos sem se preocupar com as suas causas, enquanto a dinâmica estuda os movimentos dos corpos preocupando-se com as suas causas. Vocês podem se perguntar quais são essas causas. As suas causas, tipo o quê? Tenho esta caneta aqui e eu começo a movimentar esta caneta com aqui o meu dedo. Veja, o que é que está a movimentar a caneta? É o meu dedo. Então, para que esta caneta que esteja em movimento, existe uma causa, que é o meu dedo. Então, enquanto na cinemática nós não queremos saber do meu dedo que está a empurrar isto aqui, na dinâmica nós queremos saber essas causas, ou seja, queremos saber esse meu dedo também. Então, a cinemática não se preocupa com o dedo, não se preocupa com as suas causas, enquanto a dinâmica preocupa-se com o meu dedo, ou seja, preocupa-se com as suas causas, o que causou o movimento da caneta, ok? Então, temos aqui a estática. A estática estuda os corpos em repouso, ou seja, esta caneta aqui, assim, estando em repouso, queremos estudar qual é a força que ela está a pressionar aqui, este papel aqui, mais ou menos isto aí, ok? Então, mas nós, neste vídeo aqui, nós queremos falar da cinemática. Primeiramente, teremos que se aventurar em cinemática. Depois vamos estudar aqui a dinâmica, de seguida a estática. Ok, cinemática em primeiro lugar. O que seria a cinemática? Cinemática estuda os movimentos sem se preocupar com as suas causas, como eu tinha dito aqui no princípio. É isso aí, essa definição é muito facilíssima. Toda a gente pode conseguir fazer essa definição. Cinemática estuda os movimentos sem se preocupar com as suas causas. Então, mas para nós percebermos esse assunto de cinemática, não cinemática, nós temos que ter em conta primeiro o referencial, o repouso ou o movimento. Para nós percebermos tudo da mecânica, na verdade, nós necessitamos disto aqui: referencial, repouso e movimento. Temos que saber o que é um referencial, qual é a noção do referencial, o que é repouso. Vocês podem perceber, já dizerem, repouso é uma coisa que está assim, por exemplo, esta caneta aqui está em repouso. Claro, está em repouso, mas vamos aprender mais algumas coisas, de modo vocês a serem nerds, como saberem classificar se está em repouso de facto ou não. Ei, vocês, temos aqui o movimento, temos que saber também se está em movimento de facto ou não. Essa caneta assim, vocês já podem dizer que está em repouso, mas quando eu começo a fazer isso aqui, a caneta já está em movimento, claramente. Tenho aqui este exemplo aqui. Este exemplo é que vai nos ajudar a perceber o que é referencial, o que é repouso, o que é movimento. Então, o repouso e o movimento dependem do referencial. Sem o referencial, esses dois não existem. Você não pode dizer que este aqui, por exemplo, temos aqui este homem aqui que está a 0 km por hora. Se está a 0 km por hora, claramente que não está em movimento, está em repouso. Claramente, para vocês. Temos este carro aqui que está a andar numa estrada, está a 120 km por hora. Claramente vocês já podem dizer que está em movimento. De facto está em movimento. E aqui temos duas pessoas aqui. Mas, vamos lá. Essa pessoa que está aqui à frente está em movimento ou está em repouso? E você vai me dizer, mas Francisco, não está a ver que o carro está a se movimentar para lá a 120 km por hora? Claramente que está em movimento. Calma aí. Está em movimento, mas temos que adotar um referencial. Nós temos que dizer que está em movimento em relação ao quê?
aí sim vai estar em movimento. Então, se eu relacionar esta aqui com, vou adotar um referencial como se fosse esta pessoa aqui. Este aqui é o meu referencial. Então, estou a dizer que essa pessoa que está à frente aqui no carro está em movimento em relação a esta pessoa que está aqui fora, que está em repouso. Mas, se você for analisar esta aqui com esta aqui, está em movimento, essa aqui se eu adotar o referencial como se fosse essa pessoa que está aqui atrás. Este que está aqui à frente, está em movimento? Claramente que não. Você pode se perceber, você está dentro de um carro com o seu irmão ao lado. Você pode ver que aquela pessoa ali, o seu irmão que está ao seu lado, não está em movimento, está sentado no carro contigo, não está em movimento. Mas o carro em si está em movimento. O carro está em movimento em relação às pessoas que estão fora. Então você tem que perceber com muito cuidado esse assunto aí. Nós primeiro temos que adotar um referencial, ok? Se nós adotarmos um referencial aí, podemos dizer que está em repouso ou em movimento. Agora volto a perguntar, a pessoa que está aqui à frente está em repouso ou em movimento? Ou está em repouso ou em movimento? E você vai dizer, Francisco, eu não posso responder a tua questão porque você não adotou o referencial. E claramente você já está certo. Você já está a começar a compreender qual é a noção do repouso ou movimento. E você está certo. Eu estou muito agradecido se você já está a conseguir compreender isto aí. Então, volto a perguntar. A pessoa que está aqui à frente está em repouso ou está em movimento em relação à pessoa que está fora? Você vai dizer que está em movimento em relação à pessoa que está fora. Claramente que o carro está aí para lá e esse aqui está parado. Volto a perguntar. A pessoa que está aqui atrás está em movimento ou está em repouso em relação à pessoa que está à frente do carro? Você vai dizer, Joe, está em repouso. Nós está vendo que estamos sentados dois aqui. E claro, você está certo. Mas um outro exemplo para vocês fixarem muito bem. Vocês sabem que a Terra está a girar neste momento, ok? De translação e de rotação, no sentido de movimento, translação e rotação. Então, se eu pergunto, a Terra em si está em movimento ou está em repouso em relação às pessoas que estão aqui na estação espacial? Na estação espacial, essa aqui é a estação espacial, aquela estação que está lá no espaço, ok? Está no espaço, essa aqui é a Terra. Está em movimento ou está em repouso em relação a esses? Claramente, esses aqui é onde dizer que a Terra está em movimento. Está em movimento em relação a isso. Então, nós já adotamos o referencial, que seria a estação espacial, para nós sabermos se a Terra está em movimento ou em repouso. E assim pergunto, essa pessoa aqui e essa pessoa aqui, enquanto essa pessoa está num carro a andar a 120 km para lá. Ok, eu pergunto, a Terra está em movimento ou está em repouso em relação para esta aqui? Estou a perguntar para ele. A Terra está em movimento ou está em repouso em relação a ele? Vocês vão dizer, a Terra está em repouso. Por quê? A Terra está em repouso porque todos eles estão dentro da Terra, estão a girar com a Terra. Então, para eles, a Terra está em repouso. Somente para esta aqui, em que a Terra estará em movimento, porque esta aqui já está fora da Terra e ele consegue ver tudo o que acontece na Terra. Não, seria mais ou menos essa aí, aqui a noção de referencial, repouso e movimento. Então, nerds, não esperem aqui exercícios difíceis acerca desses conceitos de cinemática, de mecânica, porque começamos aqui a definir o que seria a mecânica. Definimos aqui a cinemática, dinâmica e estática, e dissemos que a cinemática estuda os movimentos sem se preocupar o quê? Com as suas causas. Dissemos que a dinâmica estuda os movimentos preocupando-se claramente com as suas causas, e a estática estuda os corpos em repouso. Só que nós, neste capítulo, primeiramente, estaremos aqui a estudar cinemática. Então, cinemática, que seria aí o estudo dos movimentos sem se preocupar com as suas causas. Depois teremos que saber o que é referencial, repouso e movimento, de modo a dominarmos este assunto de cinemática. Então, nós acabamos aqui, demos alguns exemplos do que é repouso, movimento e referencial. Claramente que isso aí pode virar a tirar no
teste, então vocês têm que ficar muito atentos, porque a definição sempre será a mesma. Pode ter um bocadinho de diferença, mas vocês já estarão aí prontos e vocês vão conseguir responder. Então, nerds, se vocês gostaram do vídeo, muito obrigado. No próximo vídeo irei trazer aqui um bocadinho de conceitos um bocadinho mais avançados, porque isso aqui foi muito fácil de se entender, um bocadinho mais avançado, também que seja fácil de se entender, porque aqui é nerd segundo, vocês já sabem das coisas. Então, nerds, até a próxima.